Por que sentimos que estamos vivos apenas quando algo nos fere? E se a alegria que tanto buscamos for, na verdade, uma forma sofisticada de fuga? O que resta de nós quando todas as distrações silenciam? Às vezes o mundo continua, mas você para. É sutil. Você acorda, faz café, olha pela janela. O céu está ali como sempre esteve. As árvores se mexem com o vento, o sol toca sua pele com a mesma luz de sempre. Mas por dentro, algo está diferente. As coisas que antes te emocionavam agora apenas passam por você. As músicas não arrepiam. Os filmes não envolvem. As conversas soam mecânicas. As pequenas alegrias, um cheiro, um toque, um olhar, perderam sua temperatura. Não é tristeza. Tristeza tem gosto, tem carne, te agarra com lágrimas ou revolta. O que você sente é mais sutil, mais gelado. É um silêncio espesso, como se a vida tivesse colocado sua alma no modo mudo. E então, como muitos, você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? Será que estou doente? Será que perdi minha sensibilidade? Alan Watts nos convida a ver esse colapso sensorial como algo profundamente significativo. Segundo ele, a maior parte daquilo que chamamos de alegria é, na verdade, alívio. Alívio de um desconforto. Alívio de um desejo. Alívio de uma ausência. Você tem fome e o alimento traz prazer. Mas sem fome, o mesmo prato é apenas rotina. Você sente solidão. E a presença do outro acalma. Mas sem a dor da carência, a companhia se torna neutra. Então, talvez, o que chamamos de alegria nada mais seja do que o fim momentâneo de uma dor que escondemos de nós mesmos. E aqui está o ponto crucial. Quando começamos a enxergar esse padrão, esse ciclo de desejar, consumir, saciar e esvaziar, ele perde a força. Você percebe que estava viciado não no prazer em si, mas no alívio que ele provocava. E então, o jogo para de funcionar. Você come, mas não se satisfaz. Você escuta, mas não sente. Você toca, mas não se conecta. E isso assusta, porque você não sabe mais como ligar o que sempre foi automático. A vida vira um teatro encenado por dentro, onde os gestos continuam, mas o espírito não responde. Imagine que você viveu toda a sua vida em uma sala iluminada apenas por velas. Você aprendeu a se encantar com as sombras nas paredes. Elas dançavam, contavam histórias, preenchiam o vazio, até que, um dia, alguém abre uma janela, e a luz do sol invade o cômodo. No início, você não vê nada. Só claridade, um excesso de luz que cega. As sombras desaparecem. Tudo parece branco, vazio, sem forma. Você entra em pânico. Aonde foram minhas histórias? Onde estão minhas emoções? Cadê os contornos da realidade? Mas com o tempo, seus olhos se ajustam, e então você percebe que aquelas sombras nunca foram a realidade. Eram apenas reflexos distorcidos. Agora você está diante do real cru, direto, sem filtro. Esse é o silêncio da alegria. Não a ausência de sentir, mas o fim da necessidade de sentir algo para se sentir vivo. E sim, esse estado é desconcertante porque por anos você associou presença com emoção, intensidade com verdade, excitação com existência. Agora tudo está mais calmo, e essa calma no início parece morte, mas talvez seja paz, não uma paz romântica, daquelas que aquecem o peito, mas uma paz densa como a de um lago profundo, onde nada se move na superfície, mas a vida no fundo. A vida que você vive agora é essa, submersa, silenciosa, real, e ela exige um outro tipo de escuta, uma escuta que não se faz com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Você precisa ficar nesse silêncio, não como quem espera algo acontecer, mas como quem permite que o que já está presente possa ser visto, e aos poucos o que parecia vazio revela seu conteúdo. Você começa a sentir o peso da xícara nas mãos, o vento no rosto, o cheiro do próprio quarto, coisas que sempre estiveram ali, mas que você ignorava enquanto corria atrás do próximo prazer. Agora, sem correr, você percebe. A vida não precisa de intensidade, ela precisa de atenção. E atenção é o novo nome da alegria. Sim, alegria sem motivo. Alegria que não te distrai, mas te ancora. Alegria que não explode, mas permanece. Você não precisa se preocupar.
O fato de não sentir como antes não significa que você perdeu algo, significa que você está deixando de depender das velhas formas de sentir. E isso é liberdade. O silêncio da alegria é o solo onde pode nascer, pela primeira vez, algo que não precisa se provar, algo que apenas é. Então não fuja desse lugar. Não tente acender velas novas. Espere seus olhos se acostumarem com a luz do dia. Ela não é excitante, ela é verdadeira, e é só nela que você poderá, enfim, descansar em si. Eles nos ensinaram que a felicidade é uma conquista, que é preciso merecê-la, trabalhar duro, amar certo, sorrir bastante, e então talvez um dia ela apareça, cintilando como um prêmio por bom comportamento. Mas o que quase ninguém diz, e que Alan Watts teve a ousadia de sugerir, é que essa felicidade prometida talvez seja apenas um truque engenhoso, sofisticado, bem arquitetado e extremamente viciante. Você já reparou como o prazer é sempre condicionado? Você come e sente prazer, mas só se estiver com fome. Você se emociona ao reencontrar alguém, mas só porque sentiu falta. Você se orgulha de uma conquista, mas só depois de muito esforço, insegurança e suor. Sem a ausência, o prazer não existe. Sem a dor, o alívio não tem sabor. Sem o desconforto, a recompensa não tem função. E o que isso significa? Significa que quase tudo o que chamamos de alegria ou felicidade é, na verdade, uma forma elegante de interromper um desconforto anterior. O prazer como anestesia. O prazer como remendo. Você não está se sentindo vivo, está apenas se sentindo menos morto por alguns instantes. E isso é aterrador, porque revela uma verdade difícil de engolir. A maior parte das nossas alegrias são formas de fuga. Fuga do tédio, da angústia, do vazio, fuga de nós mesmos. Alan Watts compara isso a um vício, e ele está certo. Pense no padrão de qualquer dependência. Um estímulo gera alívio. O alívio logo passa. O corpo pede mais. Você não está buscando prazer. Está buscando escapar do desconforto da ausência dele. E quanto mais você busca, mais se afasta, porque a busca gera ansiedade. A ansiedade se disfarça de desejo, e o desejo nunca se sacia. Você se torna um cão correndo atrás do próprio rabo, sempre exausto, sempre faminto, sempre distante de si. A mente moderna vive nesse estado de inquietação permanente. Ela não sabe parar. Ela não sabe estar. Ela precisa de estímulo, precisa de novidade, precisa de clímax. E quando nada disso aparece, ela entra em colapso. Ela te faz acreditar que algo está errado, que você está errado. E então começa a busca por soluções. Mas o que estamos tentando resolver é a própria existência. E aqui está a armadilha mais cruel. Acreditar que a alegria é o oposto da dor. Acreditar que viver bem significa evitar sofrimento e maximizar prazer. Acreditar que ser feliz é estar constantemente excitado, realizado em alta. Essa lógica, essa visão binária, mercantil, dopaminérgica da vida, é uma mentira que aprisiona. É ela que nos faz querer o tempo todo. Querer mais, querer diferente, querer melhor. E quanto mais queremos, mais nos afastamos do que já está aqui. Alan Watts dizia: tentar definir a si mesmo é como tentar morder os próprios dentes. O eu que busca está sempre fora de si, porque o próprio ato de buscar parte da crença de que algo falta, e é essa crença, essa raiz invisível, que gera o sofrimento. Então você corre e corre e corre, busca novos amores, novos projetos, novos lugares, troca de carreira, de dieta, de crença, adquire objetos, experiências, cursos, gurus, e em tudo há um gosto inicial, um sopro de entusiasmo, que logo murcha. O sabor da novidade se esvai, e você volta ao mesmo lugar, o vazio. Mas esse vazio não é um defeito, é o ponto de origem, é o espaço onde algo verdadeiro poderia surgir, se você parasse de preenchê-lo com anestesias. Só que parar exige coragem. Coragem para encarar a falta sem tentar preenchê-la. Coragem para perceber que você foi condicionado a depender de estímulos para se sentir vivo. Coragem para aceitar que a felicidade baseada em contraste é um vício, não uma verdade. Sabe o que acontece quando você para de se dopar com sensações? No começo vem o colapso. Tudo perde o brilho.
O mundo fica sem textura. A alma se esvazia. Você pensa que perdeu o sentido da vida, mas na verdade você perdeu a ilusão. A ilusão de que viver intensamente é o mesmo que viver autenticamente. Aos poucos, algo diferente começa a nascer. Um tipo de presença que não é prazerosa no sentido comum, mas é profunda. Ela não te excita, ela te ancora, ela não te distrai, ela te revela. Ela não é uma chama que arde, é uma brasa que aquece. Essa presença nasce quando você não precisa mais ser entretido para existir, quando você não exige que a vida seja um espetáculo para ser digna, quando você não exige que a realidade seja mais do que ela é. E, paradoxalmente, é aí que a liberdade começa. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, está em não precisar de nada para estar em paz, está em não depender de sensações para reconhecer-se como inteiro, está em poder sentar-se em silêncio e saber: isso basta, isso é radical, é uma ruptura com tudo o que te ensinaram, é uma renúncia à ilusão mais sedutora, a de que a felicidade pode ser conquistada, comprada, provocada. Ela não pode, ela só pode ser permitida. E só pode ser permitida quando você não está mais tentando agarrá-la, porque o ato de buscar a afasta, como tentar dormir, como tentar amar, como tentar respirar mais fundo do que é necessário. A vida está aqui, agora, mas você está viciado no próximo momento. Talvez, só talvez, o que você chama de alegria tenha sido até hoje apenas uma distração bonita. E agora que ela se foi, algo muito mais verdadeiro pode se aproximar, mas para isso você precisa parar de correr. Há um momento em que o mundo de dentro desaba, não com explosões, não com gritos, mas com o silêncio de um teto que rui durante a madrugada enquanto todos dormem. Você sente primeiro um leve deslocamento, como se algo estivesse fora do lugar, mas não sabe o que. A comida perde o gosto, o toque perde a presença. A conversa, por mais calorosa, não aquece mais nada, e você tenta seguir. Afinal, todos estão sorrindo, o mundo continua girando, os compromissos estão aí, mas algo em você parou, e não quer mais se mover. O que era dentro já não é habitável, como um quarto que conhecemos desde crianças, mas que de repente ficou pequeno demais. As ideias antes seguras tornaram-se frágeis. As certezas que sustentavam sua identidade escorreram pelos cantos. E tudo o que resta é eco. Você tenta preencher. Tenta se lembrar do que costumava te fazer sentir vivo. Talvez aquela música antiga, um lugar, uma pessoa. Mas nada encaixa. Tudo parece uma lembrança sem corpo. É aqui que o colapso acontece. Não é um colapso dramático, desses que exigem socorro imediato. É mais sutil, mais traiçoeiro. É como se o seu mundo interno tivesse ficado mudo, e o que mais assusta é perceber que você também. Você começa a se observar como quem assiste a um estranho, acordando, trabalhando, rindo quando deve rir, mas por dentro tudo parece encenado. Como se houvesse uma distância entre o que você vive e o que você sente. E então vem a pergunta: será que eu morri e ninguém me avisou? A psique humana tem seus próprios terremotos, invisíveis mas devastadores, e o mais comum deles acontece quando o que antes nos sustentava emocionalmente entra em colapso, quando os pilares simbólicos, fé, prazer, amor, identidade, se dissolvem e de repente não há mais chão. Você não sabe mais no que acredita, nem por que faz o que faz, nem quem está por trás dos seus próprios gestos. É o vazio. Mas não qualquer vazio, é o vazio habitado pela lucidez. Porque agora você vê que muitos dos seus sonhos não eram seus, que suas alegrias vinham de fora, que sua personalidade era um reflexo de expectativas, traumas, máscaras e espelhos, e ver tudo isso dói mais do que qualquer perda concreta, porque é a dor de perder o próprio eu. Cioran escreveu: ter consciência de si é estar possuído por um demônio que nos arrasta para longe de tudo o que é simples, leve e sem tormento. E é exatamente isso. A consciência se tornou uma presença insuportável. Você enxerga, mas não sabe mais o que fazer com o que vê. É quando muitos entram em crise.
Buscam terapeutas, livros, religiões, querem respostas, querem técnicas, querem uma saída. Mas e se não houver saída? E se esse colapso não for um erro? E se for o processo natural de desmontar tudo o que era falso para que o verdadeiro, o nu, o essencial, possa emergir? Você está na parte mais escura da noite, a parte que antecede o nascer de algo que ainda não tem forma, e é compreensível que tudo pareça hostil. O seu mundo interior sempre foi seu refúgio. Era ali que você corria quando o lado de fora machucava. Mas agora, nem ali você se sente seguro, e isso é terrível, porque é perder o último lugar possível de abrigo. Mas aqui vai um segredo que ninguém conta. É quando você perde o abrigo, que começa a habitar a si. Porque enquanto você tinha onde se esconder, não precisava ser inteiro. Você podia fragmentar-se, fugir, adiar, mas agora que não há mais onde correr, tudo o que resta é você. Despido confuso, mas presente. E essa presença, por mais desconfortável, é a semente do renascimento, não de uma nova versão idealizada de si, mas de algo mais autêntico, uma espécie de morte do ego, o momento em que você para de tentar ser alguém e começa, enfim, a apenas ser. Só que antes de ser, é preciso esvaziar a bagagem emocional, esvaziar as falsas paixões, esvaziar os ruídos internos. É nesse esvaziamento que o colapso se dá, e você se torna um território em obras. Nada parece funcionar, nada parece verdadeiro, mas é justamente isso que prepara o terreno para o novo. A sua casa interior foi demolida, e isso é uma bênção cruel, porque agora, só agora, você poderá construir algo que não seja uma réplica do que esperavam de você, algo que nasça do silêncio, algo que não precise brilhar, apenas sustentar. E talvez você não esteja pronto. Tudo bem, ninguém está. Mas lembre-se, quando tudo parece inabitável, é sinal de que você está prestes a descobrir que nunca precisou de um lugar para se esconder. A única morada real é o instante. Este aqui, este exato momento. Sem passado, sem promessa, sem papel, só você. E isso basta. É aí que muitos se desesperam. Tentam resgatar os antigos prazeres, viajam, mudam o visual, procuram pessoas novas, ou então se afundam em distrações, fingindo que nada está errado, mas o vazio insiste. Ele não vai embora, porque ele não é um erro. Ele é uma travessia, é o espaço entre dois modos de viver. De um lado, o eu condicionado, movido por busca e recompensa. Do outro, algo mais silencioso, que ainda não tem nome, mas pulsa como uma brasa enterrada. Você está nesse meio termo, e o meio termo é aterrorizante. Não há mais âncoras. O que te guiava não guia mais. Mas o novo ainda não se revelou. E o que fazer nesse espaço? Nada. Sim, nada. Esse é o paradoxo. A mente quer agir, quer resolver, quer encontrar o caminho de volta. Mas não há volta, porque o torpor é justamente o processo de dissolução do mapa antigo. A travessia só acontece quando você desiste de atravessar, quando você para de se debater, quando você para de tentar sair desse lugar. E você vai resistir. Claro que vai, porque fomos treinados para reagir, para manter a produtividade, para parecer bem, mas não há nada de errado em parar. O vazio que você sente agora é, talvez, o primeiro espaço real que sua alma encontra para respirar depois de anos sufocada em obrigações emocionais. A ausência de sensação é, na verdade, o alívio de não precisar mais da sensação. É um alívio que, no início, parece morte, mas que, com o tempo, revela-se liberdade. Você não está em ruínas, você está entre formas, como um casulo que já não é lagarta, mas ainda não é borboleta, e sim é desconfortável ser casulo, porque não há movimento visível, mas é ali, naquele silêncio escuro e aparentemente inútil, que acontece a maior transformação. O torpor não é ausência de alma, é o repouso da alma depois de uma longa jornada de falsos entusiasmos, e quando você aceita esse descanso, ele começa a mudar de textura. Deixa de ser peso e vira leito, leito para um outro tipo de vida que ainda não conhece o verbo ansiar. Essa nova vida não se alimenta de promessas, ela se contenta com o agora, com o que é, sem adjetivos, sem clímax. E isso, no começo, pode parecer pouco, mas depois você percebe que é tudo.
chega um momento em que você para de correr. Não por ter alcançado algo, mas porque simplesmente cansa. As conquistas já não inflam o peito como antes. As promessas do mundo perderam o brilho. Você não desiste da vida, você desiste do esforço de fazer dela um espetáculo. E então, algo sutil acontece. Você senta, literalmente ou metaforicamente. Mas você senta. E pela primeira vez em muito tempo, você não quer nada. Não quer ser feliz, não quer ser melhor, não quer entender, não quer controlar. Você apenas está. E nesse estado estranho, em que tudo parece ter parado, algo silencioso começa a nascer. Não é entusiasmo, não é excitação, é outra coisa. Uma sensação morna, estável, como uma brasa interna que aquece sem queimar. Você começa a descobrir o que Alan Watts chamou de a alegria sem motivo. Não aquela que explode, mas a que permanece. Não aquela que te distrai, mas a que te ancora. É uma alegria que não depende de contextos. Ela não precisa que o dia esteja bonito, que o corpo esteja disposto, que o outro te entenda. Ela surge no meio da louça suja, no silêncio de uma tarde sem planos, no barulho distante da cidade, enquanto você apenas observa o céu escurecendo. Ela não tem o sabor da euforia, mas tem o gosto da suficiência, e é aí que você entende o que o vazio queria te mostrar o tempo todo, que a vida não precisa de adjetivos para ser suficiente, que você não precisa de justificativas para estar aqui. Você percebe que estava cansado, não da vida, mas da forma como te ensinaram a vivê-la. Sempre buscando algo, sempre tentando provar algo, sempre tentando chegar a algum lugar. Mas e se não houver destino? E se o ponto não for chegar, mas simplesmente estar? É aqui que nasce o descanso do ser. Não o descanso físico, mas aquele repouso psíquico que só vem quando você abandona o ideal de ser alguém melhor. Você não precisa mais se aperfeiçoar, nem se reinventar, nem se encontrar. Porque no fundo, você nunca esteve perdido. Você só estava ocupado demais tentando se tornar algo para perceber que já era. Esse descanso é a coisa mais estranha do mundo, porque a mente não consegue explicá-lo. Ela procura emoção, provas, intensidade, mas tudo o que há é essa calma sem nome, como se você tivesse deixado de ser personagem e voltado a ser página em branco. Há quem confunda isso com indiferença, mas não é. A indiferença é um fechamento. Esse descanso não. Ele é abertura. Você começa a olhar para as coisas com olhos de quem não quer dominá-las. Olha para o outro sem esperar retorno. Olha para a vida sem exigir que ela te impressione. E de repente, isso basta. A respiração basta. O café morno basta. O silêncio basta. O toque sem intenção basta. O agora basta. E você pensa, sempre foi assim? Sim, sempre foi. Mas você estava ocupado demais para perceber. A vida sempre esteve aqui, inteira, entregue. Mas você exigia que ela fosse mais bela, mais intensa, mais significativa. Agora não mais. Agora o que importa é estar. E estar sem resistências, sem demandas, sem filtros, é a forma mais radical de presença. E é nela que nasce essa alegria estranha. Essa alegria sem motivo, ela não grita. Ela não promete, ela não performa. Ela apenas é, como o mar, como uma pedra antiga, como um gato dormindo ao sol. Você olha para dentro e não encontra mais a urgência de mudar, não porque se conformou, mas porque se reconciliou, com seus limites, com suas sombras, com sua humanidade imperfeita e inacabada. E isso é liberdade. A liberdade de não ter que se transformar para merecer existir. E quando você para de tentar melhorar a si mesmo, você finalmente começa a se ver com clareza, e nessa clareza você percebe: não há nada de errado, nunca houve. O problema era a lente, era a comparação, era a busca. Agora, sem tudo isso, sobra o que sempre esteve escondido. Você, simples, quieto, inteiro. O descanso do ser não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de caminhar. Mais lenta, mais sensível, mais honesta. Você ainda vai sentir tristeza, raiva, alegria, medo, mas não vai mais se agarrar a eles, nem fugir deles. Vai deixar que venham, que passem, que te toquem e depois sigam, porque você aprendeu a ficar, aprendeu a não colapsar com o caos, aprendeu a existir no intervalo,
E talvez, só talvez, isso seja o que você buscava o tempo todo, mas não sabia onde procurar. Agora você sabe. Não se trata de alcançar, mas de se permitir não ir a lugar algum, porque é nesse não lugar, nesse não tempo, nesse não esforço, que a vida finalmente se revela simples, silenciosa, extraordinária, sem precisar ser nada além do que já é, e você também. E então, você chegou até aqui, não buscando mais uma solução milagrosa, nem esperando respostas prontas, mas talvez por um cansaço profundo, de correr, de fingir que sente, de tentar se encontrar em lugares que só sabem te afastar de si. Você percebeu, talvez sem palavras, que a perda da alegria como você conhecia não é o fim, é o desmanche. O fim de uma ilusão que te mantinha preso ao ciclo de prazer condicionado, estímulo-vício, euforia e esquecimento. E o que vem depois? Depois vem o chão de verdade, onde não há espetáculo, mas há firmeza, onde a vida não precisa gritar para ser escutada, onde estar vivo, simplesmente, já é o bastante. Nietzsche escreveu: a maturidade do homem é ter reencontrado a seriedade que se tinha ao brincar quando era criança. E talvez seja isso. Talvez você tenha reencontrado, entre o vazio e o torpor, uma forma mais profunda de leveza, aquela que não precisa de motivo, aquela que não pede reconhecimento, aquela que apenas se move com a respiração do mundo. Se nada mais te traz alegria, talvez seja a hora de parar de buscar alegria e começar a perceber a vida em sua forma mais bruta, silenciosa e essencial. Você não está perdido, você está voltando. Eu queria te contar algo pessoal. Uma vez, muitos anos atrás, acordei em uma manhã comum e descobri que nada fazia mais sentido, nenhuma música me emocionava, nenhum projeto me empolgava, nenhuma pessoa me alcançava. Era como se eu tivesse sido abandonado por tudo que me fazia sentir humano. Na época, achei que era o fim. Mas não era. Era o começo de uma escuta mais sincera de mim mesmo, sem ruído, sem performance, sem obrigação de melhorar. E se eu pudesse deixar uma única coisa com você, seria essa sensação. Você não precisa voltar a ser como era. O que você está se tornando é maior, mais quieto, mais verdadeiro. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Foi uma honra sussurrar contigo nesse abismo. Se você sentiu algo durante essa jornada, mesmo que tenha sido apenas o incômodo de estar vivo, então você já sabe o que fazer.